Graça e paz, um bom dia a todos que me ouvem. Hoje, 15 de dezembro de 2025, e nosso devocional diário está no capítulo de número 11 de Apocalipse. Estamos chegando no fim do ano, nós estamos ainda dentro da sexta trombeta, está lembrado? O capítulo 10 trouxe para nós um interlúdio e agora nós terminamos de falar aqui da sexta trombeta. A sexta trombeta terminou com os homens não se arrependendo ali dos seus erros, dos seus pecados. E agora João vai vir aqui duas testemunhas. Veja que um terço dos humanos foram mortos ali, o terço dos homens, com aqueles demônios que surgiram ali do abismo depois de terem sido atormentados por 5 meses. Eles foram agora na sexta trombeta mortos realmente. E agora João diz que foi-lhe dada uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse: levanta-te, mede o templo de Deus e o altar e os que nele adoram, e deixa o átrio que está fora do templo e não o meças, porque foi dado às nações, e pisaram a cidade santa por 42 meses, e darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidos de saco. Veja que os números em Apocalipse sempre são simbólicos, né? Parece que são 3 anos e meio, todas essas contas que está dando aqui, ou 3 dias e meio, como nós vamos ver um pouquinho mais para baixo, mas veja que há um simbolismo nisso. O que isso quer dizer? Quer dizer que naquele momento ali de tribulação foi dado poder a duas testemunhas, e eu entendo essas duas testemunhas simplesmente como a igreja, mais uma vez um símbolo da igreja, assim como os 24 anciãos, assim como os 144 mil, cada uma dentro do seu tema, cada uma dentro ali do seu ciclo em que João está contando essa história e deixando tudo isso claro na mente dos seus ouvintes. Nós precisamos lembrar que os ouvintes ouviram isso de uma vez. Bem-aventurado o que lê e os que ouvem. Um lê, os outros ouvem, e para que eles pudessem guardar, João está repetindo essa história ali para que fique bem guardado na mente deles. Então são dois, Jesus mandou de 2 em 2 a igreja aí, e é interessante que, claro, tem várias interpretações para isso. Alguns acham que é Moisés e Elias, outros já acham que Elias e Enoque, porque eles não morreram, foram levados ao céu. Mas o que vemos aqui, pensando sobre Moisés e Elias, é justamente os seus modos de agir. Versículo 5: se alguém lhes fizer mal, fogo sairá da sua boca, devorará os seus inimigos, e se alguém quiser fazer mal, importa que seja morto. Eles têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia, tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue, para ferir a terra com toda sorte de pragas, todas quantas vezes quiserem. Veja que são símbolos aqui realmente que Moisés e Elias fizeram como sinais em suas épocas, mas podemos pensar também em relação à igreja. A igreja recebe poder de Deus, a igreja tem o poder a ponto de o inferno não poder prevalecer contra ela. Esse fogo que sai da sua boca pode ser simplesmente a pregação da palavra, e quem não ouvir essa mensagem, infelizmente, já está condenado. Diz a palavra no versículo 7 que quando acabar o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra e os vencerá e os matará. Mais uma vez, um símbolo de que perto do fim ali, durante a tribulação e grande tribulação, Deus ele dará poder ao inimigo, realmente oportunidade para vencer a igreja. Nós vamos ver quando chegarmos no capítulo 13 que a própria besta receberá poder. E foi dado poder. Eles ali pregam a igreja, parece que foi vencida, mas não funciona dessa maneira. Por quê? Porque eles vão ser ali levantados. Diz aqui a palavra que antes disso acontecer, eles serem levantados, o versículo 10 diz que os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, se alegrarão e mandarão presente uns aos outros, porquanto estes dois profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. A festa, quando parece que a igreja termina seu testemunho, mas é nesse momento, no momento final, no momento em que parece que a tribulação está acabando e o mal está vencendo, em que vem ali justamente o símbolo do arrebatamento. E ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: subi para aqui, e subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. Veja que esse símbolo do arrebatamento é justamente depois da tribulação, depois de todas as coisas, no dia final, que é justamente nesse dia final que vai se ouvir a última trombeta. A última trombeta que é revelada por Paulo claramente aos Tessalonicenses. Jesus também fala sobre um grande alarido de trombeta quando os anjos vêm recolher os seus escolhidos, também o símbolo do arrebatamento lá em Mateus capítulo de número 24. E na sétima trombeta o anjo toca essa trombeta, diz o versículo 15, e deixa muito
muito claro para nós. Os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todos sempre. Não tem como dizer que depois da sétima trombeta não é um símbolo do fim. Mas existem outros capítulos, sim, mas João ele está contando a mesma história, não se esqueçam nunca disso. Ele está repetindo isso, já foram 7 igrejas, 7 selos, e agora estamos tratando de 7 trombetas, que vai terminar justamente neste capítulo. E vemos aqui um símbolo do fim, versículo 18: iraram-se as nações, veio a sua ira, o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, aos santos, aos que temam o teu nome, a pequenos e grandes, o tempo de destruíres os que destroem a terra. Veja que é o juízo final, o julgamento para os ímpios e galardão para os profetas. E o que mais precisa ser dito? Justamente o que está no versículo 19: e abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca de sua aliança foi vista no seu templo, e houve relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grande saraiva. O templo foi aberto, o céu foi aberto. Novo céu e nova terra estão aqui representados. É um pequeno spoiler, um trailer daquilo que vamos ver lá no capítulo 21 e 22, mas aqui mais uma vez o fim nos é mostrado. O juízo final é aqui revelado, e nós vemos a salvação. Ele reinará para todos sempre. O seu Cristo, o Senhor, diz o versículo 15, e nós estaremos com ele, pode ter certeza disso. Que Deus abençoe a sua vida. Entenda que as trombetas, elas tocam de algum sentido para nós, que nós nos arrependamos, nós façamos como aqueles que têm ouvido as trombetas, têm visto as catástrofes e não se arrependem. O arrependimento precisa estar em nós para que nós estejamos em Cristo. Deus abençoe a sua vida, uma semana espetacular, e a paz do Senhor.